Hoje saí do banho e a luz piscou. Vi na janela uma chuvarada. Lembrei da TV queimada, mas sabia que o Rio de Janeiro chorava. Mais uma mulher assassinada. Não apenas uma mulher, mais uma mulher, mais uma militante. Marielle movia estruturas. Move e moverá. Hoje sua voz ecoa ainda mais alto, enquanto o Rio só pensa em chorar. Executada a sangue frio, não mais que de repente, foram 4 tiros em sua mente. Gente, parem de matar a gente. Esse assunto é urgente, Marielle. Presente. Toda vez que uma pessoa negra morre, o meu coração dispara. Todas as vezes em que eu vi Cláudias, Amarildos, DGs e Rafaéis Braga se repetindo por aí, eu senti o meu corpo caindo, minha respiração parando. Falar de genocídio é muito mais do que reclamar direitos básicos. É reclamar direitos fundamentais para a existência. Falar de genocídio não é reclamar o direito aos estudos, o direito a empregos. Falar de genocídio não é reclamar a falta de representatividade. Falar de genocídio é reclamar a vida, as instituições racistas. Falar de genocídio é reclamar sua possibilidade de existência no mundo. É entender que sem vida você não pode correr atrás de tudo, de oportunidade, de representatividade. É entender que primeiro a gente precisa estar vivo para só depois começar a pensar em igualdade. Falar de genocídio é entender que vidas negras no Brasil às vezes nascem com os dias contados. Que jovem negro na periferia tem prazo de validade. Então hoje eu tô falando de morte. Eu não tô falando de estética negra. Eu não tô falando de cotas. Eu não tô falando de nenhum desses debates que são fundamentais e constantemente deslegitimados. Eu tô falando de morte. Eu tô falando de uma mulher jovem negra LGBT, favelada, socióloga e uma das vereadoras mais votadas do Rio de Janeiro, que se levantou contra abusos policiais, intervenção federal, política antidrogas, encarceramento em massa, genocídio negro, feminismo negro, que se levantou por nós, que se levantou a favor de nós, que se levantou lá, onde poucas de nós conseguem chegar, que entrou no jogo político e de lá tentou mover estruturas, tentou fazer a coisa acontecer, defendeu, denunciou, transformou. Eu tô falando da ausência de vida, a ausência dessa vida. Ausência de pulsos no coração, ausência de sinapses cerebrais. Eu tô falando de vidas que partem por estarem onde estão e por serem quem são. Eu tô falando de educação, de força, de trabalho, de ocupar lugares. Eu tô falando de uma mulher que se letrou, eu tô falando de uma mulher que acessou, eu tô falando de uma mulher que ocupou e representou, que não parou e acabou silenciada para sempre, porque somos carne, e a carne mais fraca, e a carne mais exposta. Porque nós somos o corpo suspeito, aquele que é pensado para matar, que é feito para morrer. Eu tô falando de Marielle Franco, mulher negra, vereadora, socióloga, de novo, favelada, LGBT, mãe, defensora dos direitos humanos e vereadora do Rio de Janeiro, executada com 4 tiros na noite de 14 de março de 2018, no bairro Estácio, no Rio de Janeiro. Dia 28 de fevereiro, Marielle é nomeada uma das relatoras da comissão que vai investigar a intervenção federal no Rio de Janeiro. No dia 10 de março, Marielle, por meio de suas redes sociais, denuncia violência policial. No dia 14 de março, após sair de uma mesa chamada Mulheres Negras Movendo Estruturas, Marielle é executada com 4 tiros dentro do seu carro, levando junto seu motorista Anderson. Os 2 alvos de uma pistola de calibre 9mm, que pertencia a lotes vendidos para a Polícia Militar no ano de 2006. Há tantas e tantas coisas para falar sobre o que Marielle representa e porque essa morte é absolutamente simbólica e mata não só uma vida, não só uma mulher, uma ativista, uma negra, mas mata também a democracia, mata também os direitos humanos, mata também a nossa liberdade de expressão, mata também a nossa liberdade por busca a direitos. Existem tantas e tantas coisas a dizer sobre isso que nem dá para falar aqui, não agora. Como mulher, como ativista, como jovem, como alguém que, assim como Marielle, sonhava e acreditava em possibilidades futuras, eu realmente estou em luto, eu realmente estou sofrendo, isso realmente me deixou com medo, me deixou assustada. Mas acima de tudo, como muitos dizem por aí, e é real, Marielle é semente e a sua morte nunca, nunca será em vão. Enquanto a gente existir, enquanto a gente tiver memória, nós vamos levar o nome dela e de todas e todos os outros que morreram por serem quem são, por estarem onde estão. E no caso de Marielle, por terem dito o que disseram.
Como diria a Marielle, quantos mais precisam morrer para que essa guerra acabe? Esse vídeo não tem conclusões? Esse vídeo não tem respostas? Eu nem sei o que esse vídeo tem. Talvez ele seja só uma forma de coletivizar a nossa dor nesse momento. Marielle presente. Nós seremos milhões de Marielles. Bom dia, eu sou Lenilda Luna, sou jornalista e vou falar um pouquinho das mulheres na política. Bom, a participação da mulher na política brasileira é recente. Em 1928, numa cidade pequena no Rio Grande do Norte, aqui no Nordeste, nós tivemos a primeira mulher eleita prefeita. Em 1932, o voto da mulher foi regulamentado em todo o país, quer dizer, o Nordeste foi pioneiro também nisso, as mulheres nordestinas, e de lá para cá as mulheres têm conquistado cada vez mais representatividade política, atravessando muitas dificuldades, porque as mulheres são responsáveis pela criação dos filhos, pelo trabalho. Então é muito difícil para uma mulher ainda conseguir assumir o papel também de trabalhadora e de representante política. É uma sobrecarga que as mulheres enfrentam, todas as que estão hoje nos representando politicamente, de uma forma ou de outra, enfrentam essa sobrecarga. E quando a gente vê uma pessoa se destacando assim como mulher na representação política, ela enfrenta também os preconceitos, o machismo e uma verdadeira guerra contra ela. A gente viu isso com a Dilma, a primeira mulher eleita presidente, que foi vítima de um golpe, e um golpe machista, né? Nós sabemos todas as críticas que foram feitas a ela, não foram só do ponto de vista da representante política, mas da mulher, da feia, da vadia, dessas coisas que costumam falar para desmerecer as mulheres. E com relação a Marielle, também não foi muito diferente. Ela enfrentou muita luta, se destacou politicamente, representa uma comunidade pobre da periferia do Rio de Janeiro e foi morta de forma cruel agora em março, justamente no mês da mulher, por denunciar as milícias, por denunciar a intervenção militar. E a gente viu que foram duas mortes da Marielle. A morte que foi feita durante a execução, com vários tiros, e a outra morte que foi feita nas redes sociais, na mídia, tentando desmerecer a figura dela, associar ela com o tráfico, associar ela com qualquer ação que desmanchasse, que desfizesse a imagem dessa mulher. Porque não basta só matar, é preciso acabar com o exemplo, é preciso exterminar a ideia, exterminar aquela referência de mulher militante, de mulher forte, que pode se tornar um exemplo para outras mulheres. Por isso, a participação da mulher na política não é fácil, mas é fundamental para garantir a democracia. É fundamental que as mulheres trabalhadoras participem, porque nós temos que lutar por uma sociedade mais justa e mais igualitária. E são as mulheres que são protagonistas, assim, as mulheres em todas as revoluções, vocês estudam, em todas as revoluções, em todas as transformações sociais, a gente vê isso na história, elas tiveram um papel destacado e importante. E mesmo enfrentando todo o preconceito, todo o machismo, todas as dificuldades de uma representação pública, de uma representação social. Mas a participação das mulheres é sempre decisiva e mesmo com todas as dificuldades, enfrentando todos esses obstáculos, a gente tem que participar, tem que liderar e tem que ter sororidade, que é uma palavra recente, mas recentemente ela ganhou mais força e ela é muito importante, que significa o quê? Que mulheres devem apoiar mulheres, né? Principalmente mulheres da classe trabalhadora, mulheres lutadoras, mulheres que estão na política nos representando. Pessoal, meu nome é Amanda, sou estudante de Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas e estou aqui para falar um pouquinho sobre o lugar da mulher na política. Pensando essa lógica de política pública, para fazer com que ela se efetive, a gente precisa ter representatividade. E aí, pensando representatividade, a gente só pode debater sobre a necessidade, por exemplo, das mulheres, que hoje representam mais da metade da população mundial, tendo elas dentro, né, da política, fazendo política. Né? Nós não temos ainda hoje, em pleno século XXI, mulheres que ocupem de fato cargos importantes de formas autônomas. Mas trazendo um exemplo para esse debate sobre o lugar da mulher na política e sobre política, a gente tem um caso, por exemplo, da Marielle, que era uma mulher negra, lésbica e moradora de periferia,
que representava 3 categorias, 3 setores da sociedade e 3 setores da sociedade civil organizada. A candidatura da Marielle representava não só um espaço que estava sendo aberto às mulheres e às mulheres lésbicas, né, a categoria LGBT como um todo, mas também as mulheres negras e as mulheres moradoras da periferia. A gente costuma dizer que quando uma mulher de luta ela não tomba sozinha. Ela, na verdade, se ergue e ergue outras mulheres dentro da história. A gente acredita que as mulheres elas devem estar organizadas, elas devem se sentir representadas, mas não só se sentirem representadas. Elas devem se formar e informar outras mulheres e empoderá-las, para que essas mulheres elas possam sair de um casulo, porque quer não, mulher para poder pegar um microfone para fazer uma fala, para poder se posicionar é muito complexo. Eu sou Rita, sou do estado do Acre, sou militante do coletivo Quilombo, atualmente estou na coordenação de mulheres do estado. Eu sou Letícia Pereira, sou vice-coordenadora geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Sul da Bahia. Isabela, estudante de comunicação social, coordenadora estadual do coletivo Quilombo em Alagoas. Meu nome é Gabriela, sou estudante da Universidade de Brasília, construo o Quilombo, porque eu acredito que a gente tem que tomar o que é nosso por direito. Meu nome é Nonata, eu faço parte do coletivo Quilombo, da coordenação do Quilombo Feminista. Que a gente possa estar pautando a nossa política, enquanto que a gente precisa falar da vulnerabilidade social da mulher preta, a gente precisa falar dos espaços que têm que ser ocupados por essas mulheres, a gente precisa falar das políticas que têm que ser construídas e têm que ser implementadas. Essas populações desses espaços de tomadas de decisão, e eu acredito que a proposta é essa. Eu acredito que a gente tem força e que a gente pode transformar a realidade. Um dia histórico, infelizmente, de dor, principalmente para quem é favelado e quem é favelado, quando de supetão na última sexta-feira o presidente legítimo Michel Temer, não só pelas ameaças de retirada do direito à reforma da Previdência, por exemplo, né, via PEC, como também estabelece uma intervenção federal no estado do Rio de Janeiro, no qual demanda de alguns auxílios federais há muito tempo. Se a gente pensa o pagamento de servidores, para dar um exemplo concreto que foi de grande veiculação. Muito por conta e fruto desse último período de críticas pesadas, de rebaixamento da sua popularidade e de uma mídia que favoreceu e fortaleceu o que a gente entende de uma sensação de insegurança no estado do Rio de Janeiro pelo período do Carnaval, se legitima esse processo de intervenção federal, que muitas das vezes é colocado inclusive como intervenção militar, porque ele requer fundamentalmente, né, ele age fundamentalmente em cima das forças de segurança. É uma segunda-feira onde eu diria que, fazendo uma alusão a essa chuva que cai, a cidade do Rio de Janeiro chora por mais um corte na carne, né? A gente tem aí não só um temor, mas a iminência, como eu falava anteriormente, quem é que vigia os vigias, né? Hoje, quem presta conta, quem é que, sobre essa intervenção hoje, um governador que é o governador militar, o governador interventor e o governador de outras pautas. Nesse sentido, sim, dentro do governo de esquerda, que ele aprofunda, e hoje a gente tem ainda mais esse acirramento desse nível de violência nos corpos nossos de favelados e faveladas. A gente reclamava antes, questionava antes, e é óbvio que não se trata de dizer de uma conduta de um governo de esquerda ou de um governo ilegítimo. Se trata de defender a vida. Nosso processo de redemocratização agora, inclusive, fica ameaçado do que está colocado, né? Servidor, saúde, caos em várias áreas, e a intervenção é no lugar da segurança, que ajuda ainda mais a controlar o que já vinha sendo controlado antes.